fosse possível. Ontem eu acho que sim, o Flamengo fez um jogo ruim, a maior parte do tempo. O time estava muito mexido em relação ao domingo, eram 3 jogadores, mas você não tem o De La Cruz, você não tem o Pulga, você não tem outras opções, não tinha o Jorginho ontem poupado, a Arrascaeta também foi relacionado. E a falha foi cometida. Essa falha estava madurinha para acontecer. Há uma certa soberba, uma coisa, o Felipe Luiz, até eu fui na coletiva, eu perguntei para ele, ele não respondeu exatamente a minha pergunta na coletiva, minha pergunta foi sobre qual é a orientação quando a linha de passe é fechada e você não tem opção de passe, todos os jogadores estão marcados, o Atlético naquele momento subiu um pouco a marcação, faz o quê? Uma bola longa, vai ter um jogador posicionado para tentar pegar essa bola esticada, ou vai insistir nisso? Ele não quis atacar os jogadores, falar, era para fazer outra coisa e fizeram aquilo, especialmente o Léo Pereira. Mas essa falha estava muito, muito madura para acontecer, porque há uma certa soberba. Uma coisa é você fazer a saída de bola, tem que ser assim, não tem jeito. Outra é fazer o que você está vendo aí. Para que isso? Olhou para um lado, para o outro. Todos estão marcados. Alan está marcado, Ayrton Lucas está marcado, os laterais estão marcados. Se você não tem saída, você vai ter que ter uma bola longa para alguém. Então o Flamengo perde o jogo que era para ser 0-0, acho, por conta de um erro crasso, e o Coelho foi muito bem, aproveitou e fez o gol. E o Samuelino, em 33 minutos, ele foi muito bem, muito bem. Acho que ele deu um bom cartão de visitas. O time no segundo tempo era uma grande bagunça, né? Entrou o Emerson Royal, entrou o Saúl, entrou o próprio Samuelino, estava muito desorganizado, o jogador nem treinou. O Royal, que quase fez um gol, jogava desde janeiro, que ele não entrava em campo. O Saúl Níguez não jogava desde maio. E o Samuelino praticamente não treinou, chegou num dia, 2 dias depois foi para o jogo. Então acho que o time estava muito desorganizado no final, era um jogo meramente intuitivo. E, pelo menos, o Felipe Luiz assumiu na coletiva que a prioridade não é a Copa do Brasil, como vem sendo falado desde o começo do ano, e sim o Campeonato Brasileiro. Então, no domingo, ele tem a oportunidade de colocar o Jorginho em campo, de colocar o Arrascaeta em campo, de colocar o time mais forte possível e tentar uma vitória do Ceará sobre o Ceará para segurar a liderança do campeonato. Aí, na quarta-feira que vem, ele vê o que pode fazer, o time que é possível colocar em campo. Esses caras vão estar mais entrosados, vão estar mais adaptados, e tentar uma vitória em Belo Horizonte, que é uma coisa que o Flamengo já conseguiu no ano passado e pode conseguir novamente, não é nenhum bicho de 7 cabeças, embora, evidentemente, o Atlético tenha uma óbvia vantagem. Eu achei que o jogo aquém do que deveria ser, mas acho que teve um copo meio cheio aí, que foi especialmente esse jogador, porque ele chegou para isso, para ser um jogador que vai abrir defesas, que vai driblar, que vai ser um cara insinuante, coisa que o Cebolinha não faz, o Michel faz, mas sempre em velocidade, depende de campo para trabalhar, Bruno Henrique também é assim, né? Põe na frente e vai embora, e ele consegue, de fato, mostrou isso em pouco tempo em campo, pouco mais de meia hora, que ele tem essas qualidades que fizeram o Flamengo contratá-lo. Ele vai ter que justificar, claro, que ele é muito caro, então ele vai ter que fazer grandes jogos, mas deu para ter uma perspectiva bem interessante. E o Léo Pereira, né, não é culpa só dele, não, vamos lembrar, né, a culpa é do trio ali, mas especialmente dele, né, muita displicência numa jogada que acabou decidindo a partida. E o Rony tem uma maldade, eu acho que tem uma maldade surgindo no Flamengo. Na hora que o Varela está começando a jogar bem, certinho, salvando lances importantes, está se afirmando, chega alguém para o lugar dele. Pois é. É uma maldade do Varela, que amargou um tempão a reserva. É verdade. Ô, Juca, Sim. Você falava que o Flamengo era favorito a ganhar tudo. Ontem perdeu. Em casa, não é a prioridade, ok, sim, tudo certo. Mas não está eliminado. Com essa turma chegando aí, como é que fica? Não está eliminado por causa disso. Ganhou a Copa do Brasil no ano passado jogando lá no Terreirão do Galo. Pode perfeitamente ganhar de novo. E está certo o Felipe Luiz ao dizer que, embora queira ganhar tudo, a Copa do Brasil é a prioridade 3, se é que se possa chamar de prioridade alguma coisa que está em terceiro lugar. Então, o jogo perdeu como poderia ter ganhado ou empatado, que foi um jogo muito equilibrado, muito igual. A saidinha. Eu gostei, mais uma vez, da entrevista do Felipe Luiz. Assumiu, disse que ganhamos muitos jogos assim, perdemos, uma hora ia acontecer, aconteceu. Ok, não pode acontecer. Uma grande bobeada. E eu gostaria que ele tivesse respondido a pergunta do Mauro. Olha, quando tá complicado é chutão para frente. E dane-se. Porque me parece que é a solução mais inteligente e que o Fernando Diniz teima em não adotar e por isso vive na gangorra como ele vive. Mas não acho que seja nada excessivamente preocupante o fato do Flamengo ter perdido. Não tem ninguém garantido. Diria que o Botafogo está.
até porque é o Bragantino que é isso que você chama faca de bolo, né, de plástico. Todos os demais, em tese o Vasco estaria mais próximo, porque afinal vai receber o CSA em São Januário. Mas o Vasco você não pode ter confiança, né? O Cruzeiro está correndo um seríssimo risco, porque vai jogar contra a torcida no CRB, no Rei Pelé, e o CRB tem feito uma Copa do Brasil bastante boa, né? Corinthians não tem garantia nenhuma, esse jogo não vai terminar nunca, né? Esse derby. São Paulo e o Bahia bobearam, correm risco. Então, eu acho que está tudo em aberto. Adoro a Copa do Brasil por causa disso. Adoro a Copa do Brasil. E olha, e peço 8 mil likes, já que ele 8 mil. não pede like, ele esqueceu, né? Eu vou trazer a minha mãozinha lá, deixar aqui, porque... Tem uma plaquinha ali, ó, no intervalo eu vou pegar para você, tá escrito deixa o like. Essa é do Chico Barney, é do Chico Barney. Vamos Porto Mar do Chico Barney ou vai cobrar um aluguel? Emprestado. Olha, já chegamos à audiência brutal, já passamos um pouco da audiência brutal. Vamos fazer 8 mil. 8 mil likes. E lembre-se, apesar de mal traçado, apesar de inconfiável... Inconclusivo, foi traçado na cabeça e não no ombro, como se disse, ou no braço, como o Juca como disse, se falou. Esse derby não acabou, a gente vai falar. Não vai acabar nunca. Já. Agora, Danilo, vamos lá. São muitas questões, como diria o outro, sobre esse jogo. O Flamengo perdeu, tudo bem, terceira prioridade, pode ser, mas perdeu. Sim. Tá focado nas outras frentes, tem o Samuel Lino chegando, jogando bem, e você falou coisas interessantes sobre o cara chega no Brasil e já muda. Primeiro, assim, vamos lá, o Flamengo ter colocado o time misto, eu acho que é uma ótima opção, mostra quais são as prioridades, eu acho até que reforça a expectativa do Juca de ganhar os principais campeonatos a partir do momento que coloca a Copa do Brasil como um plano C. Aliás, antes, né, nas semanas anteriores aqui, já estava discutindo, inclusive, com o Arnaldo, que era a expectativa de qual seria a prioridade do Flamengo, porque apesar de ter um elenco recheado, uma frente tripla machuca qualquer um. Então, a gente estava nessa expectativa. A partir do momento que o Flamengo faz isso, deixa muito claro e eu acho totalmente compreensível. E se você faz isso desde o começo, eu acho bom e a torcida certamente entenderia. Claro que a consequência é aumentar um pouco a pressão depois para o Brasileiro e para a Libertadores, mas acho que dá para lidar com isso. Falando do jogo em si, eu achei que o Atlético Mineiro, eu fiquei esperando, depois que o Flamengo abriu 1-0, a hora que o Cuca ia colocar o segundo goleiro. Porque ele foi colocando o time inteiro para trás. Tirou o Hulk, era volante, era zagueiro, colocou 3 zagueiros. Foi colocando, eu falei, daqui a pouco ele vai colocar alguém para jogar junto com o Everson embaixo das traves. Porque o Atlético Mineiro recuou de uma forma e o Flamengo foi aproveitando. E aí entrou o Samuel Lino. O Samuel Lino fez uma excelente partida, um excelente cartão de visitas. Foi para cima, deixou o Lianco de costas quebradas, deixou o Gabriel Menino de costas quebradas, acabou com o meio de campo, com a defesa do Atlético Mineiro. Foi um ótimo cartão de visitas. Aí o que acontece? Na segunda-feira, estávamos aqui discutindo, quando estava Mauro e Arnaldo aqui nas cadeiras do lado, a influência do futebol... que é a melhor formação que eu acho. É a melhor formação, quando eles estão os dois aqui, Zé Trajano e eu ali onde eles estão agora. Aí, é a melhor formação. Eu não sei o que o André Lucena... Estávamos discutindo insiste nisso. A influência, né, do ambiente nos jogadores. E a gente estava dando vários exemplos, inclusive do Rômulo, garoto do Atlético Mineiro, que caiu no primeiro choque. E eu reparei que o Samuel Lino, na primeira dividida, ele deu um pulo 2 metros para cima. Eu falei, estranho, beleza. Segunda jogada, mais um pulo. No gol que ele fez, e que acabou invalidado, ele estava fora de posição porque num bafafá no meio da área, ele caiu do jeito que é típico brasileiro, que a gente vê aqui todos os dias no Campeonato Brasileiro, com a mão na cara e rolando no chão. Ele percebeu que o jogo continuou, a hora que ele olhou, o Flamengo estava atacando, ele levantou para atacar e estava fora de posição. E aí eu falei, será que você acha mesmo que depois de tanto tempo na Europa ele fazia isso na Europa? Certamente não fazia. E aí a minha discussão é sobre como o ambiente carrega, como o ambiente contamina os jogadores. O cara, nos primeiros 30 minutos, que estavam fazendo um ótimo jogo, nas 3, 4 divididas que teve, ele se jogou e o Klaus não deu nenhuma das faltas nessas divididas. Em todas ele ficou caindo, rolou um pouquinho, ficou esperando e não teve a resposta do Klaus na falta. Então, a minha discussão sobre isso, e aí passei a noite sendo massacrado. Bem feito. Não, os torcedores do Flamengo, você tá querendo acabar.
imprensa paulista, bairrista, essas besteiras que vira e mexe a gente ouve. Ah, não, você está perseguindo o Flamengo. Gente, o Samuel Lino fez um ótimo cartão de visitas. Ele simplesmente, em 3, 4 divididas, pulou como jogadores brasileiros fazem todas as vezes e a gente sempre critica. Porque eu não posso criticar o Samuel Lino. Porque você não está em situação de criticar ninguém desde que fugiu do fim de papo. Só isso. Mas você está desmoralizado publicamente. Devia tirar férias um período, voltar aqui mais tarde. É só por isso. Mas é um bom ponto essa do ambiente, né? Não, sim, O cara fez carreira na Europa, tá? Não sei quanto tempo falou. Nunca joguei profissional no Brasil. Demorei para entender o Campeonato Brasileiro. Não, mas já ele mesmo admitiu isso. Isso é engraçado. Ele já jogou como profissional pelo Santo André. Tem isso, é verdade. Jogou. Acho que ele quis dizer profissional. Não, mas enfim, o cara passou a carreira lá e aí claro. eu acho curioso isso. O cara volta em 30 minutos. São Bernardo, isso mesmo. Agora, sabe o que é curioso? Eu estava vendo o jogo Corinthians e Palmeiras, não sei quem falou, um comentarista e tal. Falou, olha só, jogador brasileiro é isso aí, cercando o juiz, olha só que coisa. Isso não acontece. Bom, estavam cercando o juiz. Não tinha um jogador brasileiro cercando o juiz. Isso. Mas esse é o ponto, é o ambiente. É o ambiente. Não tinha um. Estava o Gustavo Gomes, estava o Piquerez, estava o Carrillo, todo mundo. Martínez. Não tinha um brasileiro. Mas é um jogador brasileiro cercando o juiz. É a mesma discussão que a gente teve no Mundial. Os times brasileiros, eles se comportam de outra maneira no Mundial, se comportaram de outra maneira. Os técnicos é o ambiente, também. Os técnicos também, é o ambiente. Então esse é o ponto. O que fez o Abel Ferreira? O Abel tomou um amarelo, mesmo assim, Tomou amarelo. só pra lembrar. Tomou. Né, o que fez o Daíra Helma ontem? Chutou copo d'água. Ele deu... Tá Balaria tudo que isso gente mal educada. Aí mas deixa eu botar a bola pra nada. Aí quer que o torcedor se comporte bem. Pois é. E a gente vê o que se fez em Itaquera, que também será assunto. Arnaldo, quero o seu pitaco sobre Flamengo e Galo e Flamengo. Galo, uma grande vitória fora de casa, 60 mil pessoas contra o poderoso Flamengo. O rubro-negro tá animado aí com o Samuel Lino e tal, mas o fato é que perdeu com saidinha. Eu acho que fora o comentário do Danilo sobre o Samuel Lino, a gente está muito bonzinho com o Flamengo, né? Vamos lá. Eu acho que o Flamengo não fez boa partida contra o Atlético nem no Brasileiro e nem na Copa do Brasil. Ontem eu não gostei do Flamengo a partir do uniforme. Eu não me conformo com o time jogando em casa. Não dá, eu não aguento. O Flamengo no Maracanã com o seu uniforme, você para pra ver. Concordo, também não gostei, concordo. Eu acho... Mauro, olha a imprensa paulista, Mauro. Isso aí que eu tô vendo, a saidinha, o Mauro tem total razão. Se a gente analisa um jogo do Fluminense, do Fernando Diniz, o Fluminense toma um gol desse e a gente arrebenta. Então o Mauro tem total razão, na pergunta, inclusive. Uma coisa soberba, completamente injustificável. Com um adendo, o Flamengo tem um goleiro que sai bem com os pés, diferentemente do Fluminense, e sabe dar lançamentos, diferentemente do Fábio, e tem um centroavante alto que dá casquinha mais parede, como o Pedro, e 2 pontas velozes. Então, na hora que está apertado, ele pode muito bem fazer o lançamento longo, rosto, porque ele sabe fazer isso. Então o Flamengo, mesmo que tenha, colocado a Copa do Brasil como um teste, como uma terceira competição, talvez ele tenha sido eliminado ou tenha colocado a sua classificação em risco por uma irresponsabilidade completa no seu sistema defensivo, chancelada pelo treinador na entrevista coletiva, né? Na escalação inicial, teve 2 jogadores preservados, acho que os 2 que mais em risco, 2 reais titulares, o Jorginho e o Arrascaeta. O Bruno Henrique também, aliás, o Bruno Henrique tem a coisa do STJD, a semana que vem ele pode ser suspenso, tem uma coisa aí no ar, a gente vai ver como é que vai ser a decisão, está prevista para o início da semana que vem. Então, e no segundo tempo, com os reforços recém-chegados, de fato é como se fosse um jogo treino, teste. Para os novos, aí o Mauro até falou, eu acho que tem razão, ficou meio tudo bagunçado, os caras não têm o menor entrosamento, mas aí deu para ver que tecnicamente alguns reforços vão fazer bastante diferença, como é o caso do Samuel Lino, com a sua velocidade, é um jogador
que o Brasil não conhece ainda, embora ele tenha jogado no São Bernardo. Então, pelo menos no início, até decifrarem a forma dele jogar, a turma vai sofrer. Mas foi só isso. Eu acho que o Atlético, como equipe, com suas limitações, com um ano péssimo, com a administração péssima, fazendo pressão na arbitragem, nossa senhora, essa galera que comanda o Atlético é dureza. Eu acho que deu um sinal de equipe e de resistência nas duas partidas, na do Brasileiro e na da Copa do Brasil, independendo pela primeira vez do Hulk, na história da civilização, né? Ele se comportou bem taticamente. E agora tem boas chances de se classificar na volta, joga por um empate em casa, né? Não está definido, como disse o Juca, mas tem uma boa chance. E em relação ao Wallace, eu entendi a sua enquete, âncora, dessa vez. Obrigado. Porque são personagens que vão além do destaque individual nas partidas, pelo que eu entendi, né? O Léo Jardim vai além, o Wallace vai além, mesmo o Memphis vai além, né? Então e o Everaldo também pela perseguição e tudo mais, né? Não foram só destaques técnicos da rodada. O Wallace ter ferido algum código de ética de jogadores, aquelas coisas ali que, entre eles, não só de ex-jogadores, mas com jogadores atuais, né? E acho que é um jovem talentoso. Vamos ver como é que vai se desenrolar isso, porque agora ele vai jogar como visitante. Em tese, os caras vão, pela saída de campo ontem, o jogo de volta, em Minas, a rivalidade entre Atlético e Flamengo é gigante. Em tese, os caras vão infernizar o Wallace lá em Belo Horizonte se ele for jogar. E vamos ver como é que ele vai reagir, tá? Porque quando um jogador, ainda mais jovem, fica muito exposto, assim, a chance de ele ser provocado, perder a cabeça, ser expulso é gigantesca, né? Então, eu entendo ele como personagem. Agora ele vai ter no time dele, Flamengo, muito mais concorrência para jogar do que ele vinha tendo. O Flamengo contratou bem do meio para frente. E vamos ver como ele reage a essa perseguição ou a essa definição que o âncora cravou do folgado ou ousado. Só um detalhe, eu tenho sentido que tem uma dobradinha, Arnaldo e Tirone ali no negócio da enquete. Mas tem um personagem, dentro desse raciocínio, tem um outro personagem que podia estar aí, se tivesse a quinta opção. Aquele que deu uma trauletada no Fagner. Gostei. Você entendeu? Potker. E disse o seguinte: você passou a vida inteira dando trauletada nos outros, tomou a sua. Gostei do Potker. É verdade. Não, é um caso a ser analisado. Gostei ele deu uma do Potker, jantada. bem lembrado, Zé Trajano. Gostei. É verdade. Levantei do sofá e aplaudi. Que isso? Olha lá. Olha, que isso, rapaz. Não, fez muito Foi bem. super violento, não se deve fazer isso. Deve. Mas a história Deve, porque em torno do Fagner. Quantos o Fagner quebrou? Não. Olha, como é que chamava o menino do Flamengo que nunca mais jogou, Mauro? Que o Fagner... Ederson. Hã? Ederson. Não foi isso aqui? Pegou aqui em Itaquera. Quebrou diversos. Merece levar uma traulitada como levou. Merece mesmo. Gostei muito do Potker. O que eu gosto. Muito, parabéns. Não, eu estou dizendo que eu não estou gostando nem de ver se tinha batido, mas virou um caso, um case, como gostam de falar, dessa rodada e essa cacetada aí. Não, entendi. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ô, Mauro, eu queria arrematar a questão Flamengo, uma análise sobre o time. O time, assim, claro, como vai chegar um monte de jogador, então talvez se transforme num outro time. Mas o time está jogando aquilo que se imagina? Ontem, certamente não. Mas ao longo dos jogos, o que você entende? Está jogando bem abaixo. O Flamengo não faz gol de bola rolando. Os últimos gols foram de bola parada. Está dependente desse tipo de jogada. Está aquém. Agora, esses jogadores estão chegando agora. O Pulga não voltou ainda de lesão. O De La Cruz não voltou. Além dos contratados, tem as baixas do Gerson e do Wesley, né? Mas você tem aí jogadores também que vão voltar a jogar. Então, a tendência é melhorar, pelo menos em tese. Mas não está bom, o momento não é bom. Então, eu tenho falado, o Flamengo e o Palmeiras têm vencido jogos no Brasileiro, mas muitas vezes jogando bem menos do que deveriam e do que podem. Então, os dois estão bem colocados na competição, mas não têm jogado bem. Acho que tem esse ponto em comum. Um ou outro bom jogo, mas
e algumas partidas deixando a desejar. Ontem, novamente, foi assim. Só acho que no segundo tempo ele bagunçou tudo. As estreias foram interessantes para o torcedor poder acompanhar, mas bagunçou tudo. E sobre a camisa, eu acho que é o maior exemplo de como trataram o jogo como um jogo secundário, né? O terciário. Pelo amor de Deus, não pode, de fato, jogar camisa nova no Maracanã. Não, joga isso contra o Ceará. O Ceará quer jogar de camisa preta e branca e tal? Quero, vou jogar assim, beleza. Vou de branco. O Ceará é o mandante. Estreava domingo, lá em Fortaleza. Camisa bonita, legal, comemorativa, bababá e tal, mas peraí, não pode ser no Maracanã. Eu também estou com o Arnaldo. Jogar em casa é de camisa número 1. Camisa número 3 é para jogar como visitante, jogo de pré-temporada, casado, solteiro, churrasco de fim de ano, essas coisas. Jogo à vera, não importa se é a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, não é para jogar em casa com esse tipo de uniforme, eu acho. Descaracteriza completamente. E eu acho que até um sinal de que você está tratando o jogo de uma maneira, você está desmobilizando. Vamos estrear a camisa 9, tudo isso está num caldeirão que, assim, uma coisa é você não priorizar. A outra é você ser soberbo na saída de bola e perder o jogo assim, não jogar tão bem e, ao mesmo tempo, ainda vai sem identificação. Quem vê esse gol, essa falha do Léo Pereira, o gol do Coelho daqui a alguns anos, vai pensar, que jogo é esse aí? Esse é o Flamengo? O cara vai até esquecer que essa camisa vai sair de linha, vai entrar uma outra no que vem, uma outra, né? Então, tem um simbolismo aí. Claro que não é por isso que perdeu. Só estou colocando aí mais um elemento que mostra como acho que passou do ponto. Uma coisa é você preservar jogadores que precisavam, como Arrascaeta e Jorginho, por exemplo. Bruno Henrique também, que foi titular domingo, ontem não foi. Mas foram as 3 mudanças em relação aos jogos de domingo. Poucas, aliás. Acho até que poderia ser mais. A outra é você perder dessa maneira. Isso aí é soberba, é displicência, é falta de atenção, é algo que não se tolera. E, internamente, pode ser que o Filipe Luís converse e chame a atenção. Na coletiva ele quis preservar os caras, mas foi um erro muito grave e imperdoável. Não tem nada a ver. Aliás, o discurso é muito radical. Então quer que só saia do chutão? Nada disso. É sair jogando com responsabilidade. Porque nem a história lá, né? Faça com responsabilidade. É isso aí. Olhando para um lado, está todo mundo marcado, tem uma bola longa. Você treina isso. Mauro, deixa eu só, a gente vai mudar de assunto, mas só para arrematar agora mesmo, porque você estava no Maracanã, e assim, eu fui no Maracanã, o último jogo que eu fui no Maracanã foi uma péssima impressão, foi aquela derrota Copa de 50? Não, foi aquela derrota pro Flamengo, pro Peñarol, 1-0 e tal, e a torcida estava em pé de guerra já com o Tite e tal. A minha pergunta, você falou sobre mobilização, a torcida está mobilizada com esse Flamengo nesse momento? Ontem tinha mais gente do que domingo do jogo do Brasileiro. Né? Ontem tinha 10 mil pessoas a mais aproximadamente. Né? No ambiente, quero dizer. Ou seja, o torcedor... Assim, o Flamengo agora voltou a sua maior torcida, que é a raça rubro-negra voltou. Não acho que a questão tenha sido a torcida, não. A questão é o time mesmo. O comportamento do time. Não acho que faltou mobilização do torcedor. Acho que é a questão do time, como o jogo foi encarado. Acho que passou do ponto. Uma coisa é você poupar alguns jogadores. Outra, até as experiências. As trocas do Filipe Luís, legal você ver os estreantes. Mas, gente, 3 jogadores entraram, mal treinaram. O Anderson Royal não jogava desde janeiro. O Saúl desde maio. E o menino lá, o Samuel Lino, acabou de chegar. Foi muito bem e tudo, mas assim, é muita coisa. Pega a escalação final, você olha, é um time que é o Frankenstein, porque os caras não se conhecem. E aí ficou um jogo totalmente aleatório. Bem diferente daquilo que ele prega. Eu acho que ontem passou mesmo do ponto. O Juninho não tem chance, o Juninho não tem entrado mal. Vou colocar fulano, ciclano, beltrano. Enfim, e o Cuca fez aquilo lá, né? O Cuca virou um técnico de repertório muito pobre, né? Muito pobre. Fez um gol, mérito do Atlético, tudo, e fechou realmente o time, botou todo mundo atrás. Faltou só o presidente do clube entrar de zagueiro, aquele que já está reclamando da arbitragem até quando vence. Que coisa impressionante, né? Meu Deus. É o chororô uai. Chororô modo uai.